e levando para lá, fiquem até o final do vídeo e vocês vão ter um gancho do próximo projeto do Desvendando Gambiarra. Tá vendo esse motorzinho? Olha lá o ajuste. Na parte anterior do vídeo eu mostrei o motor em questão, que eu vou ter que acabar mudando o projeto, é por conta desse motor aqui, ó, que é 24 volts. Então, só que aí nesse caso aconteceu o seguinte, aqui, como eu falei, o projeto que eu tinha era para um transformador de 12 volts, né? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um fechamento aqui na saída, aqui, ó. Olha lá. 11.3 volts, né? Eu não sei se a câmera tá pegando bem, tá. 11.3 volts. E aí, o que acontece? O que eu vou explicar sobre isso aqui, ó? Vê que são 4 fios, né? Eu vou desenhar assim, ó. O primário que é a entrada de rede, vamos imaginar aqui que tem um 0, tá? O center tape, ou seja, terminal central, é 127 e o terminal mais longe 220 volts. Aí tem aqui o entreferro, tá? E aí eu vou desenhar como que tá aqui agora. Vamos imaginar assim, uma bobina e outra bobina, que são os 4 fios. Na ligação inicial que ele era, né, na verdade até eu converti ele na verdade tinha uma bobina que tinha 11 volts, vamos colocar 12 números redondos, né, para facilitar a explicação, e 12. Então o que acontece? Esses dois do meio aqui, eles eram juntos, né, e desse ponto aqui, que seria aqui um 0 aqui, daqui, inicialmente, perdão, ele utilizava esses 2 pontos aqui no terra, então tinha 12 mais 12, né, esse transformador era de um circuito, tinha um diodo aqui, né, por exemplo, ó, um diodo aqui, né, e ele vinha aqui, e tinha outro diodo aqui, ó, por exemplo, vamos ignorar esse 0 aqui, tinha outro diodo aqui, tá? E os dois positivos dos diodos se juntavam, né? Então aqui tinha uma tensão positiva e o negativo estava aqui com esses dois juntos aqui, ó, tá? Para o terra. E logo com um capacitor aqui, ó, né? Entre esse ponto aqui, ó, para filtrar aqui. E aqui tinha uma tensão positiva e terra aqui a tensão negativa. A ligação anterior dele era essa. Só que aí o que acontece? Como eu precisava de ligar na ponte de diodos lá do circuito que a gente estava em questão, e o que eu fiz? Ó, considerando aqui, ó, esse mesmo conjunto aqui eu vou desenhar apenas o secundário. Ó. Então, 4 fios aqui, tá? De saída. Considerando que isso aqui, ó, fase 1, vamos dizer assim, fase 2 aqui, ó. E aí depois está aqui, ó. Esse que é o pulo do gato, ó. Fase 1 de novo aqui, ó. E fase 2 de cá. Era assim, ó. Fase 2 assim. Então o que acontece? Como ele somava aqui, ó. Então dá 24 volts aqui se pegasse a tensão AC entre os pontos. Como ele estava na mesma fase, ó, fase 1, fase 2, então na verdade aqui, ó, ele tinha referência das duas fases aqui, ou seja, completava a onda, imaginando que a onda é sempre uma senoide assim. Tá? Então, fase 1, por exemplo, fase 1 aqui, tá? E fase 2 aqui, ó. Então, era isso que o diodo fazia, ele rachava a tensão no meio aqui. Só que aqui, ó, o que eu vou precisar fazer, ó? Não sei se está captando bem, tá? Então, o que acontece, ó? Fase 1, tá? Eu vou voltar para aquele lá. O que eu fiz aqui, ó? Eu tinha aqui, ó, fase 1, fase 2, fase 1, fase 2. Então, o que eu fiz? Eu liguei isso com isso e isso com isso. Tendo aqui, ó, 12 volts no mesmo sincronismo, não fazendo esse transformador entrar em curto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou religar ele para mostrar, e bem explicado. Essa fase aqui, ó, se houver algum erro de ligação, você queima o transformador.
Então, como eu descrevi já alguns vídeos do canal, tem a lâmpada série, que tem a explicação de como ligar isso aqui sem causar dano nenhum ao transformador. Vou dar uma pausada, vou desfazer a soldagem daqui, vou fazer a religação e vou mostrar a tensão que esse mesmo transformador que estava dando 11.3 vai dar o dobro, alguma coisa perto de 22.6, alguma coisa. Vamos ver, acompanha o vídeo aí e o próximo passo já mostra a ligação dele funcionando. Bom, agora eu já refiz a ligação. A ligação que era como se fosse o transformador original. Notem que ficou aquela ligação mais condizente, porque o rebobinamento feito nesse transformador era para esse conceito. Só que agora, veja bem, ó, o que era 11 volts, né, no caso 11.3, simplesmente, olha aqui, ó, agora eu vou usar a extremidade, ó, virou 23. Deixa eu colocar aqui bem de frente assim para a câmera, ó, 23.2. Então é a tensão que eu preciso para rodar aquele motor de 24 volts. Até mesmo porque a hora que retificar, essa tensão vai passar um pouco. O que não faz muita diferença, tá? Mas assim, porque eu vou ter controle de PWM e tal e tudo mais. E o motor também tem uma certa tolerância, ó. Olha lá, a tensão. Então, na verdade, aqui, ó, agora, o que aconteceu? Aconteceu essa ligação aqui, ó. Que, na verdade, agora ele ficou assim, ó. Os 4 fios, né? Digamos assim, tá? Os 4 fios aqui. E aí, o que acontece? Ó, fase 1, fase 2, né? Fase 1 de novo aqui, porque ele está no mesmo sincronismo, sendo que ele recebe uma onda magnética de cá, né? E fase 2. Então, o que acontece? Ó, eu liguei daqui aqui, ó. Então, como eles estão em sincronismo, o que acontece? Eu vou usar esse ponto como 0 de referência e vou entrar na ponte de diodo, os 24 volts. Aqui eu vou falar 24 porque para facilitar números redondos, mas a gente viu aqui que é 23 e alguma coisa, tá? Então o que acontece? É isso aqui. Agora eu vou ligar no circuito e para quem gosta de eletrônica, já não esqueça de praxe aquele like, para quem está curtindo o projeto e para quem vai repetir o projeto, né? Provavelmente aí, ó, já comente, compartilhe alguma dúvida, né? Eu acredito que esse projeto vai ser, eu vou ter alguns erros, alguns ajustes, e com certeza alguns desses ajustes provavelmente outras pessoas tenham necessidade. Estou comentando a parte técnica, estou comentando a parte física do processo e vamos até o final. Já dá uma curtida aí e vai continuando até o final do vídeo, porque tem muito conteúdo aí. Bom, esse vídeo tomou um rumo relativamente diferente do que eu tinha planejado. Eu comprei integrados, né? Até vai ser talvez assunto de um próximo vídeo num futuro recente, talvez. Eu comprei integrados, né? Integrado, regulador de tensão, como eu tinha previsto no início do vídeo, e tirei alguns capacitores do circuito, né, coisa que tinha sido colocada anteriormente pelo esquema eletrônico que eu coloquei. Então eu segui o projeto ao pé da letra lá, conforme tinha detalhes lá na internet. E curiosamente, eu comprei esse componente, eu já tinha montado um PWM para um aquecimento de uma estação de solda com 555, esse integrado muito comum, né, na eletrônica, e veio integrado falsificado, né? Falsificado, então muitas das vezes a pessoa não entende muito bem o que é o contexto de um componente falsificado. Ele, no manual conforme a gente recebe pela internet manuais tipo esse, ó,
que fala de um regulador 7812, que foi o que inicialmente eu coloquei aqui nesse circuito, mas muitas das vezes eles falam que a tensão de entrada de um determinado regulador é X e na verdade é metade daquilo, a tensão de entrada, ou a corrente é metade do que se propõe. Não é que ele não funciona, ele funciona, mas funciona errado. Foi o caso que aconteceu aqui. O integrado só funciona bem em 5 volts, né? E aí entendi que eles mandam o integrado com a tecnologia falha. Não é que não funciona, funciona, mas está falha. Então eu tive que colocar um regulador 7805 aqui. O integrado eu fiz a troca. Acrescentei 2 transistores, né, para bufferizar, ou seja, para ser um elo entre o integrado e o FET de potência, né, que ele provavelmente não tinha potência suficiente para excitar o FET diretamente, o transistor FET, e coloquei um transistor para o LED, que agora trabalha curiosamente inverso. Eu poderia colocar um transistor com a junção inversa e ter o LED, mas como isso aqui era só para monitorar, e agora ficou montado, ó, tá? Essa derivação de tensão aqui do meio colocou uma tensão de 12 agora que vem para cá, que 12 ou 15 um pouquinho, porque a hora que coloca o capacitor ele acrescenta alguns volts, e estou usando a tensão máxima aqui, ó. No vídeo anterior, se vocês acompanharam, a rotação desse motor, vocês vão perceber que ela aumentou, lógico, porque eu dobrei a tensão aqui. Agora ficou no sentido correto. Mas por que eu fiz essa placa em particular? Exatamente por causa disso. Como eu estou alterando o projeto que eu levei por inspiração, então, na verdade, tem modificações. Para quem gosta desse conteúdo, acompanhe esse vídeo, essa série que eu vou fazer a respeito dessa solda MIG aqui, dessa GUM, né? Que eles falam, né, que é uma pistola, né, pistola de solda. Então, na verdade, eu vou mostrar todos os detalhes. Para quem já está no vídeo até aqui, já deixa a curtida, comente, compartilhe, perguntas sobre essa placa, eu vou estar prontamente atendendo, né? E vou mostrar algumas características, inclusive que esse transistor vai derivar alguma ventilação daqui. Eu vou colocar um coolerzinho aqui. Por quê? Esse dissipador eu coloquei muito grandão, exagerei, porque quando eu comecei a perceber que tinha aquecimento por causa dos transistores, os reguladores falsos, né, eu imaginei que fosse algum deslize de tensão, mas não era. Então aqui agora tem um 7805, o integrado funciona na tensão numa boa, que é uma tensão padrão hoje em dia para circuitos digitais, e cheguei até a imaginar que ele fosse um 555 com tecnologia TTL, não era o caso, e os transistores que eu acrescentei. Eu vou mostrar o funcionamento, né? E, bom, vou falar alguma coisa mais a respeito da conclusão do que está acontecendo aqui. Ó, vou acrescentar aqui, ele está parado, ó, ele perdeu uma característica que eu achei bom que ele perdesse, ele ficava com o motor zunindo. Pode ver que está aqui, ó, e o motor está quietinho, ó. Ele começa do zero agora, ó. O ajuste ficou melhor. Ó, o máximo, e eu venho descendo, ó. Então ficou perfeito. Bom, para quem chegou no vídeo até aqui no final, deixe sua curtida, deixe seu comentário, façam perguntas nos comentários. Eu desejo que vocês façam, quem tiver interesse, né, para ver meu vídeo, de repente ver alguma ideia que pode ser aproveitada aqui. Bom, por hoje é só. O tchau do André, do Desvendando a Gambiarra. E por hoje é só.